Incêndio na Vila Fernanda faz uma vítima mortal. Sessão plenária desta terça-feira marcada por declarações políticas e questões de interesses relevantes. Tribunal de Contas entrega relatório de atividades econômicas ao Primeiro-Ministro. Boa noite. A Assembleia Nacional reuniu-se esta terça-feira para aprovar cerca de 11 diplomas, mas os destaques da plenária de hoje foram as declarações políticas e questões de interesses relevantes. Os deputados do MLSTP-PSD em oposição voltaram a levantar a questão de 25 de novembro do ano passado, que provocou a morte de 4 cidadãos santomenses. O MLSTP-PSD manifestou-se indignado pela forma como o governo continua a lidar com este assunto devido à promoção dos militares arguidos no processo. Passados 8 meses deste bárbaro e criminoso ato, onde andam aqueles que foram constituídos arguidos pelo Ministério Público do nosso país? Muitos foram promovidos, alguns até nomeados para chefias das Forças Armadas do nosso país, o que demonstra que está montada uma estratégia pelas autoridades e com a conivência do Poder Judicial para não se responsabilizar aqueles que de forma cruel e criminosa assassinaram 4 cidadãos que de forma deliberada foram atirados para o corredor da morte e permanecendo o senhor Presidente da República, Carlos Villanova, num profundo silêncio. Eu quero vos dizer que eu não tenho memória de um político que é tão enxovalhado, que é tão criticado, que se falam tudo, gato e sapato a seu respeito. Mas ele mantém sempre a postura do homem de Estado. Nós estamos aqui a referir, sim, ao primeiro-ministro, Dr. Patrício Trovoada. Reparam que quem não vive em Santo Tomé e Príncipe, ou não está atento ao que se passa cá, é que não vê a forma como o primeiro-ministro de Santo Tomé, o presidente da República, essas figuras que nós todos devemos respeito, porque amanhã também, se formos primeiro-ministro ou presidente da República, também exigimos respeito. A forma como essas pessoas são tratadas. E nós estamos a dizer que não estamos em democracia. Não sei se vamos poder ter democracia melhor que essa. Se não tivéssemos um Estado de Direito Democrático, como dizem, eu não sei. Por isso, eu acho que nós temos é que estar com os pés assentos na terra e observarmos o que se passa à nossa volta. Durante a sessão, o MCI-PUM focou na justiça santomense. Beatriz Azevedo agradeceu o Tribunal Constitucional por aquilo que considerou de justiça para o caso Rosema, apesar de tudo que o recente documentário apresentou. A decisão judicial em relação ao caso Rosema tratou-se pura e simplesmente da reposição da verdade e justiça. Com efeito, a agonização desta situação se deveu à antiga nova maioria, de uma forma banal e vergonhosa, promoveu uma dança de cadeiras para reverter uma decisão do Tribunal Constitucional de forma a tirar desonestamente partidos e proveitos próprios, cilindrando os esforços de empreendedores nacionais. Aproveitamos esta sessão para condenar de forma veemente a insistência do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que não se cansa de buscar expedientes para contrariar a decisão do Tribunal Constitucional, esquecendo da supremacia desse órgão em relação aos demais tribunais. A dança de envelopes de corrupção nos corredores do Supremo Tribunal, verificados anos transatos, tende a retirar-se, e daí que apelamos à Assembleia Nacional para estar atenta e tomar medidas necessárias
para que expurgue de uma vez por todas destes nefastos comportamentos e que a justiça possa ser o baluarte e pilar da nossa democracia. Eu acho que alguns políticos mesmo, alguns, digamos, atores judiciários, alguns juízes e não só, não sei onde é que iriam de fato parar se nós olharmos para o documentário. Tanto é que nós gostaríamos que o país unisse e que falasse desse aspecto. Mas há setores da política em Santo Tomé que não quer falar sobre esses aspectos. Mas há aqui aspectos que pedem, de facto, responsabilidade das pessoas. As pessoas precisam ser responsabilizadas por aquilo que fazem. Fala-se de muitos atos de corrupção terrível. E que isto não nos ajuda. Por isso eu estou a dizer, nós precisamos, de facto, todos nos unirmos quando o aspecto para corrigirmos, precisamos corrigir. O nosso sistema, realmente, é preciso nós olharmos para o sistema, é preciso nós sancionarmos, penso eu, aquelas pessoas que devem ser sancionadas. Porque isto como está é muito complicado. Ainda no período antes da ordem do dia, a região autónoma do Príncipe e as dificuldades da dupla insularidade que sofre foram novamente focadas pelo deputado do MLSTP-PSD, Conceição Moreno. O relatório das atividades de 3 exercícios econômicos do Tribunal de Contas e os resultados das auditorias externas referentes aos anos 2020 e 2022 foram entregues esta terça-feira ao primeiro-ministro Patrício Trovoada. A entrega foi feita pelo presidente do Tribunal de Contas, Artur Veracruz. Esses são os documentos resultantes das atividades econômicas referentes a 2020 a 2022 que o Tribunal de Contas foi submetido. Tudo quanto o Tribunal de Contas fez, onde foi buscar o financiamento, como é que, de facto, essas ações foram encaradas e os resultados dessas ações. Além disso, foram entregues ao primeiro-ministro Patrício Trovoada os resultados da aparição de uma equipa de auditores externos. Foram passar a pente fino todas as nossas contas, verem como elas foram feitas, se de facto não existem vícios, se de facto não existem situações que possam consubstanciar-se em infrações ou irregularidades financeiras. Artur Veracruz deu nota positiva aos trabalhos feitos. Quer a primeira como a segunda equipa de auditores deram uma nota positiva às nossas ações, dizendo que de facto correspondem àquilo que são as exigências e a tramitação em procedimentais quando estamos a falar da gestão do erário público. De realçar que mensalmente o Tribunal de Contas tem um orçamento de 1.200.000 Na sequência da iniciativa, a alteração e revisão dos diferentes diplomas que regem a organização e funcionamento do Tribunal de Contas remetidos à Assembleia Nacional, o presidente deste tribunal disse que a decisão poderá pôr em causa a autonomia administrativa e financeira, bem como a transparência na gestão financeira. Infelizmente, não sei se de facto existe uma obrigatoriedade a nível da Assembleia para quando de qualquer alteração a esta lei, a nossa lei, o Tribunal de Contas seja convidado. Mas o certo é que soubemos, através da comunicação social, através das mídias, que existe, ou está agendado, a discussão de uma nova lei que o Tribunal de Contas não teve acesso. Mas há especulações, outras, que iremos perder a autonomia administrativa e financeira, e isto, de facto, vai comprometer a independência. Quando nos outros elementos jurídicos, mas em que o país ainda está menos avançado, têm lutado para ter uma legislação ao nível do Tribunal de Contas. E se de facto nós perdemos essa autonomia administrativa e financeira, que compromete a independência, será um retrocesso. Há quem também diga que algumas instituições do Estado deixarão de terem a obrigatoriedade de prestar contas também. Isto põe em causa a questão da transparência, se de facto nós estamos a querer evoluir para um mundo em que há transparência ao nível da gestão financeira. É bom que todos nós pensemos numa transferência, dando exemplo. Isto é que nós fazemos, liderar por exemplo, e à luz dessa liderança nós viemos cá fazer isto, entregar as nossas contas para de facto ver como é que elas foram feitas.
Veja daqui a pouco, o presidente do governo regional oficializa o arranque do mês da cultura. E não perca ainda neste telejornal, segunda fase de matrícula arrancou esta terça-feira. Uma idosa de 84 anos morreu carbonizada em sequência de um incêndio na zona de Vila Fernanda. O incidente aconteceu na noite desta segunda-feira. Eram por volta das 22 horas quando ocorreu um incêndio que vitimou uma senhora de 84 anos em Vila Fernanda. Uma testemunha que não quis se identificar relatou que foi notificada através de outros vizinhos sobre o incêndio e que juntos tentaram apagar as chamas intensas, mas não conseguiram evitar o pior. A vítima morava sozinha e a casa não possuía energia elétrica. Eu não sei, eu não estive presente. Quando eu cheguei aqui já vi a casa toda queimada já. Cortavam um copo de sol aqui, porta de entrada. Todo queimado já, que não estava fazendo nada mais. E só usava só vela, só usava. E acho que é coisa que provocou incêndio, acho que é a vela que só usava. Pedimos desculpas por interrupção desta peça. Iniciou esta terça-feira a segunda fase das matrículas que decorrerão até o dia 11 de agosto. De acordo com os responsáveis de alguns estabelecimentos de ensino, a primeira fase foi marcada pela fraca aderência dos pais e encarregados de educação. Tal como aconteceu em anos anteriores, o processo de matrícula tem decorrido em duas fases. A primeira que teve início no mês passado e a segunda fase que arrancou esta terça-feira em diferentes centros de ensino do primeiro e segundo ciclo e do secundário. Temos uma matrícula, um total de primeira a sexta classe, um total de 302 alunos. Então está correndo um bom ritmo. A primeira fase é 19 a 31. Que já terminou e hoje começa a segunda fase. Para o processo das matrículas deve-se ter em conta os seguintes requisitos. No primeiro ciclo nós exigimos 10 dobras para a matrícula, mais 80 dobras para a cantina. É basicamente mais boletim devidamente preenchido e 2 fotos, tipo passe. Segundo ciclo também é a mesma coisa, a nível de secundário nós requisito também é boletim devidamente preenchido, matrícula 20 dobras, depois varia em função da propina. A aderência dos pais encarregados de educação no processo de matrícula tem sido fraca, de acordo com os relatos de alguns responsáveis das escolas por onde a equipa da TVS passou. Esperemos que haja mais aderência dos pais, porque pronto, na São Fenícia tem capacidade de receber 1.320 alunos, então nós esperamos que essa segunda volta a coisa possa ficar um pouco mais forte, né, em termos de adesão dos pais. Eu sou pai e eu vim para a matrícula e eu antecipei para que no momento que com pouca pessoa eu acredito que a matrícula é mais acessível, mas é bom que os pais antecipem na matrícula. A segunda fase das matrículas decorrerá de 1 a 11 de agosto. Depois desse término, a partir do dia 12 de agosto, vai já começar a fase de multa, com 50 dobras. Arrancou hoje a Jornada Mundial da Juventude em Portugal com a participação dos peregrinos são-tomenses. Os membros da Cooperativa dos Madeireiros participaram esta terça-feira numa formação sobre viveiro florestal, de forma a dar início aos trabalhos de produção de mudas para restaurar as florestas de São Tomé e Príncipe. A ação de capacitação foi uma parceria entre a referida cooperativa e a Direção das Florestas. A Cooperativa dos Madeireiros existe há 6 anos e tem uma média de 800 membros efetivos. Dados os efeitos que a atividade madeireira exerce nas florestas, a cooperativa, no quadro de suas atividades, em parceria com a Direção das Florestas, organizou uma formação sobre viveiro florestal para os seus membros.
Nós estamos preocupados com a questão da restauração florestal, por isso que, juntamente com o projeto TRI, nós fizemos um pedido ao projeto TRI, e o projeto TRI, juntamente com a FAO, conseguiu uma pequena ajuda à cooperativa. Nós estamos preocupados com a reflorestação da paisagem norte, centro e sul. Tanto é que nós trouxemos os madeireiros do norte, do centro e do sul para a situação de formação e capacitação, para munir-los de informações, de conhecimento que vai lhes permitir, no seu dia a dia, produzirem mudas para a sua posterior plantação e como também o seguimento dessas plantas, porque muitas vezes faz-se o plantio e não há o devido seguimento das espécies, daí que muitas vezes elas acabam morrendo. Esta capacitação de caráter teórico-prática vai permitir o alcance das metas estabelecidas no projeto. No acordo que assinamos com as cooperativas de madeireiros, nós pretendemos trabalhar com 57 membros de cooperativa e queremos restaurar 50 hectares. Fazendo as contas, nós estabelecemos um espaçamento, nós estabelecemos um limite em cada hectare, nós pretendemos colocar 16 plantas. Então, fazendo uma das contas, 16 plantas vezes 50 hectares, nós vamos aqui por volta de, nós queremos mais ou menos 1000 plantas. Aspectos a considerar na instalação de um viveiro florestal e como fazer o seguimento das mudas foram alguns dos conceitos ministrados nesta sessão de formação. Portugal recebe o maior evento da Igreja Católica Romana. Começou esta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude. 106 peregrinos estão desaparecidos. Oficialmente está aberto a partir desta terça-feira, 1º de agosto, o mês da cultura da Ilha do Príncipe, instituído pelo governo regional em 2007. O objetivo da iniciativa é de resgatar, valorizar e promover as riquezas culturais, além de fomentar o turismo local e estimular o desenvolvimento socioeconômico da ilha. Esta aposta revela-nos que valeu a pena, porque não só conseguimos brindar as nossas gentes com as nossas culturas, mas também dinamizamos a nossa economia. Conseguimos, ao longo deste mês, ter dezenas e dezenas de barracas com gente a mostrar a nossa culinária, a dar-nos a oportunidade a quem nos visita de conhecer o quão rico é o Príncipe também nos seus pratos tradicionais. Até ao dia 31 de agosto, Ilha do Príncipe viverá momentos fortes de diversas atividades culturais, com 2 momentos cabeça de cartaz, sendo 15 de agosto, exibição do Alto do Floripes, São Lourenço, e 31 do mesmo mês, Festival Camilo Domingos. Estamos felizes em ter aqui os nossos grupos culturais e que vos agradecemos. E outros grupos que hoje não estão aqui, mas dizer que é graças a vocês que o Príncipe orgulha-se de saber que temos uma das maiores riquezas culturais do planeta por metro quadrado, acredito que está na Ilha do Príncipe. Pelas tradições que nos unem, é o tema encontrado para esta que já soma 16ª edição da referida celebração. Eu apelo a todos a máxima envolvência durante esse mês, que possamos conviver na maior harmonia e que os nossos visitantes fiquem, sim, felizes de terem vindo aqui passar o mês da cultura conosco. Praça Marcelo da Veiga, na cidade de Santo Antônio, o local onde se concentraram as autoridades da região esta terça-feira para a abertura oficial do mês da cultura, edição 2023. Contou com o desfile de apresentação dos grupos culturais, a abertura das barracas e exibição de São Lourenço dos Pequeninos, que coloriu as ruas da cidade, arrastando vários curiosos. A peça que acabaram de ver fazia, sim, referência ao presidente do governo regional que participou na cerimônia de abertura do mês da cultura, 1 de agosto, oficializando assim o ano de 2023, sob o lema As Tradições que nos Unem. Agora sim, a peça que eu fiz referência anteriormente
Portugal recebe o maior evento da Igreja Católica Romana. Começou esta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude. 106 peregrinos estão desaparecidos. Começou esta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude, JMJ. O encontro religioso estima atrair 1 milhão de peregrinos a Lisboa e, apesar de a chegada do Papa só ser esperada na quarta-feira, nas ruas da capital portuguesa, o entusiasmo em torno do maior evento do calendário católico romano é já visível. Devido à pandemia da Covid-19, não se realizava uma Jornada Mundial da Juventude desde 2019, quando a cidade do Panamá acolheu o evento. I'm excited to see people from all over the world celebrating the faith and just seeing how alive the church is and seeing that it's so much bigger than our little corner of Texas. Eu creio que é muito maior a beleza e riqueza dos valores da igreja do que seus problemas. A igreja tem suas fragilidades, mas a fé é muito maior. A fraternidade, a sinodalidade, a comunhão e a esperança que os jovens trazem. Tudo isso constitui um tesouro muito maior do que as fragilidades da igreja. Esta segunda-feira, a Diocese de Leiria, Fátima, reportou o desaparecimento de 106 jovens de Angola e Cabo Verde que não chegaram às paróquias onde eram esperados. Sabe-se, no entanto, que o grupo está devidamente inscrito no evento e que entrou regularmente e por via aérea em território português. Já uma delegação de voluntários nacionais que irá participar na jornada mostrou-se otimista quando da chegada ao aeroporto de Portugal. Para além do entusiasmo e da boa disposição, vêm carregados também de fé, vontade de ajudar e de tradições para partilhar. É o caso deste grupo de São Tomé e Príncipe. Nós viemos como voluntário para organizar e orientar os peregrinos. Nós estaremos destacados em vários lugares, em vários pontos, indicando os peregrinos onde é que podem comprar, onde é que têm terços para comprarem, onde é que podem rezar, onde é que podem se alimentar. Na bagagem sobrou ainda espaço para um tambor que tencionam oferecer ao Papa. Como nós temos uma missa dos escuteiros, nós vamos lá cantar um bocado da nossa música tradicional e ofertar ao Papa o nosso presente. O Papa Francisco só chega a Portugal amanhã, mas já há quem saiba o que lhe pedir, se tiver essa oportunidade. Que me abençoasse para ser uma pessoa muito feliz e aprendendo com a vida a cada dia mais. Jesus quem te chamou, e você aceitou. Que bom. Hoje a língua portuguesa foi a que mais se ouviu nas chegadas do aeroporto Humberto Delgado, mas há peregrinos de mais de 150 países. Polícia e manifestantes envolveram-se em confrontos no Senegal. Notícia para acompanhar depois de um breve intervalo. Até já. É o final. Boa noite. Até amanhã.